agora para temas internacionais, porque finalmente a gente pode falar, né, porque é um assunto que está rolando há algumas décadas, mas a Comissão Europeia vai apresentar o Acordo de Livre Comércio com o Mercosul, traduzido para as 24 línguas do bloco. Eliseu Caetano está de volta aqui com a gente para detalhar melhor esse assunto. Eliseu, o que falta, hein, para esse acordo finalmente sair do papel, algo que a gente fala já há alguns anos e parece que dessa vez vai, né? Olha, Nonato, é um avanço histórico, mas ainda temos um longo caminho pela frente, viu? Muito bom dia novamente para vocês e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Esse avanço, ele obviamente é histórico, ele é um passo considerado pelos analistas como essencial, técnico e essencial, porque finalmente a Comissão Europeia aprovou esse documento, que já é o documento final para um possível acordo entre a União Europeia e o Mercosul. O acordo foi traduzido para as 24 línguas, para os 24 idiomas dos representantes da União Europeia, e agora sim ele vai poder ser analisado e depois, posteriormente, se aprovado, votado com calma nos parlamentos europeus. Depois dessa etapa, o que é que vem? E daí, Nonato, a gente pode dizer sim o finalmente, viu? Porque daí vem a revisão jurídica, viu? Os advogados e também os técnicos lá da União Europeia vão fazer uma chamada revisão legal e linguística, viu? Para garantir que o texto seja consistente em todos os idiomas, para que todo mundo consiga entender de fato que acordo é esse e em que pé ele está. Depois vem o passo de apreciação pelo Conselho da União Europeia e daí, nesse momento, nessa etapa, é preciso aí ter maioria qualificada por pelo menos 15 dos 27 países lá da União Europeia, ou seja, representado aí por pelo menos 65% da população do bloco. Por isso, a aprovação por essa maioria se torna necessária. E daí é nessa fase que geralmente a França costuma criar dificuldades, viu? Principalmente porque o setor agrícola francês teme a entrada de produtos mais competitivos vindos do nosso mercado, vindos daqui do Mercosul. Em seguida, vai para o Parlamento Europeu, onde lá os deputados europeus vão analisar o acordo e aí vão votar, né? E aí decidir, de fato, se deve ou não deve ser aprovado. Nessa etapa, questões como meio ambiente, desmatamento da Amazônia e direitos trabalhistas podem voltar ao debate, viu? Em seguida vem a etapa 4, ratificação dos países do Mercosul, porque depois que os europeus aprovarem isso, se é que de fato vai ser aprovado, países como, por exemplo, Brasil, Argentina, Paraguai e até Uruguai vão precisar ratificar, ou seja, assinar os termos desse acordo, lido e aí talvez aprovado pelos parlamentos nacionais lá na Europa e, claro, vão precisar passar pelos parlamentos nacionais em seus devidos países. Daí, se tudo correr bem e daí, se não houver também novos impasses políticos ou até mesmo impasses ambientais, o acordo entrará em vigor. O que, de acordo com os analistas lá na Europa, se tudo correr conforme o previsto, inclusive na questão do tempo, já pode entrar em vigor a partir de 2026. Agora, a gente não pode deixar de lembrar que foram mais de 20 anos de negociações. Não foi um acordo que surgiu ontem, do dia para a noite. Há muitos anos, há mais de 2 décadas, acontecem esses debates por lá. Essas negociações ainda seguem durante todas essas etapas que eu disse, ou seja, não é uma fase final e por isso eu falei no início da minha entrada aqui, é um processo longo, é um processo árduo. E daí, depois do fim, os economistas, como o nosso querido Alan Gani, vão dizer, né, que finalmente, ou se finalmente esse acordo vai ser sim o acordo comercial da história dos 2 blocos, o maior acordo comercial da história dos 2 blocos. Bom, todo mundo torce para que sim, né? Vai ser bom para todo mundo. Agora, vamos ver se os envolvidos diretamente acreditam e confiam nisso ou não. Nesse sentido, o tarifaço deu essa tração aí para esse... Né? Foi uma parte boa, isso a gente pode dizer, né? Deu um empurrão para ver se vai de fato assinar e atingir todos os países aí da Europa e da América do Sul. Obrigada, Eliseu. Bom, vamos para o Gani então, né? Gani vai analisar para a gente, já que o Eliseu chamou a atenção aqui. Ô Gani, a gente falou desse empurrãozinho, né, do tarifaço.
Mas o Eliseu chamou a atenção para a França, que talvez seja o país que mais resista a esse acordo. Quem não se lembra, né, do protesto de alguns agricultores franceses contrários a essa possibilidade de acordo com o Mercosul? Será que dessa vez vai, Gani? E se efetivamente se concretizar, é bom para todo mundo no momento em que se procuram novos mercados? Bom dia. Bom dia, Nonato. Eu acredito que sim, eu estou bastante otimista em relação a este acordo. É claro que a França acaba atrapalhando principalmente pela questão do agronegócio. A gente sabe que a agricultura brasileira é muito pujante e a França não seria competitiva contra a agricultura brasileira. Mas num acordo de livre comércio, esta é a lógica. Tem setores que saem ganhando de alguns países, setores que saem perdendo. Da mesma maneira que a nossa indústria automobilística teria mais dificuldades, por exemplo, para competir com uma indústria da Alemanha. Mas no agregado, ambos os países ou ambos os blocos acabam saindo ganhando. Significa um aumento da atividade econômica e também redução de preço, que é excelente para o consumidor. E é claro, Nonato, que este acordo vem justamente num momento bastante oportuno, dado toda a guerra tarifária iniciada por Donald Trump. Ô Gani, qual seria, de fato, esse impacto, né, para esse acordo aqui para a economia brasileira, se caso for firmado, enfim, efetuado? Olha, o que aconteceria? Provavelmente, alguns setores aqui do Brasil teriam algumas dificuldades de competir com os setores lá fora da União Europeia, principalmente quando a gente fala de bens industrializados. Vamos pensar, por exemplo, a gente competindo com a indústria de cosméticos da França. Por outro lado, o nosso agronegócio, e quando eu falo em agronegócio, não é simplesmente aquele agro extrativista, mas é um agro, é toda a cadeia, é um agro bastante industrial. Esse sairia ganhando. No agregado, teria um aumento da atividade econômica aqui para o Brasil, ou seja, um impacto no PIB, com um aumento de renda e emprego e também a possibilidade do consumidor brasileiro comprar produtos europeus a preços mais acessíveis. É lógico que isso demora um tempo, demora 10 anos, mas o impacto para a população, que é o que interessa de verdade, seria altamente positivo. Obrigada, Gani, por enquanto.